Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Quando Zhao Qianqiu viu Wan Shong novamente, ficou espantado. O jovem conseguirá construir um segundo forte na montanha. Primeiro, ele enchera gaiolas de metal com pedras. Agora, usava os cadáveres dos lobos trazidos pelos inimigos como barreira contra eles. A linha de pensamento de Wan Shong era verdadeiramente insondável. Mas o que realmente surpreendeu Zhao Qianqiu foi o grupo que Wan Shong reunirá. Em pouco tempo, quase 20 guardas do exército imperial e instrutores, junto com 30 recrutas, estavam agrupados. Tanta gente assim! Zhao Qianqiu achou a façanha impressionante. Além disso, ele percebeu que o grupo de Wan Shong não lutava individualmente. Cada posição que ocupavam parecia seguir uma lógica específica. Isso é uma formação de batalha! Zhao Qianqiu reconheceu imediatamente. Era uma formação que transformava o grupo de 50 pessoas em um único organismo. Complementando-se, maximizavam seu poder de combate e minimizavam o perigo individual. A melhor prova de sua eficácia era a enorme pilha de cadáveres de lobos e guerreiros gogurios ao redor. Deve ter sido Wang Yan quem o ensinou isso. Um pensamento cruzou a mente de Zhao Qianqiu. O clã Wan era uma linhagem de ministros e generais, e o pai de Wan Shong era um famoso general das fronteiras. Não seria surpresa se o jovem tivesse esse conhecimento. Wan Shong. Zhao Qianqiu aproximou-se. O vento da montanha assobiava, e, na escuridão, ele viu que o rosto do jovem estava um pouco pálido, mas ainda assim, calmo e claro. Instrutor. Wan Shong virou-se ao ouvir a voz. Você me chamou? Zhao Qianqiu foi direto ao ponto. Você ainda tem força suficiente para outra batalha? Wan Shong perguntou. Você tem um plano? Zhao Qianqiu entendeu imediatamente. Sim. Wan Shong acenou e continuou. Instrutor, se eu puder tirá-lo da montanha, você tem confiança em matar aqueles arqueiros mestres em combate corpo a corpo? Você está brincando? O que os arqueiros mestres mais temem é o combate próximo. Embora sua habilidade não seja ruim, eles não podem se comparar a tropas de curto alcance como nós. Se pudéssemos alcançá-los, você acha que estaríamos nessa situação vulnerável? Zhao Qianqiu franziu o rosto, descontente. Ele esperava um plano magistral, mas aquilo parecia simplório. O problema não era se poderiam matar os arqueiros, mas sim que ninguém podia deixar a montanha. Os inimigos vieram preparados, como poderiam cometer um erro tão grosseiro? Com tantos arqueiros, eram mais que capazes de impedir qualquer aproximação. Ninguém, nem mesmo Zhao Qianqiu, conseguiria descer da montanha com segurança agora. Instrutor, e se eu disser que tem um jeito de fazê-lo descer em segurança? O cabelo de Wan Shong dançava ao vento enquanto um leve sorriso surgia em seu rosto. Se for esse o caso, eu garanto que posso eliminar aqueles arqueiros. Zhao Qianqiu ficou pasmo por um momento antes que um frio intento homicida emanasse de seus olhos. A maior falha do pico do tigre branco era a falta de cobertura. Era extremamente fácil ser morto ao descer. Mas, se alguém alcançasse a base e entrasse na floresta, com suas árvores, rochas e vinhas, a situação se inverteria, e os arqueiros ficariam vulneráveis. Mas isso é impossível. Isso é só teoria. Nas circunstâncias atuais, não podemos nem chegar ao pé da montanha, muito menos alcançá-los. Zhao Qianqiu logo balançou a cabeça. É impossível normalmente, mas olhe ali. Wan Shong riu e esticou um dedo para um ponto na escuridão. O penhasco? Zhao Qianqiu ficou surpreso. Wan Shong estava apontando para uma depressão, além da qual havia um penhasco. O jovem esperava que ele pulasse para alcançar os arqueiros? Isso era algum tipo de piada? Como ele sobreviveria a uma queda daquela altura? Mesmo com seu cultivo, a morte seria certa. Eu examinei a área durante o dia, e a inclinação ali é a mais suave. Mais importante, a era crescendo lá. Wan Shong revelou a razão de sua confiança. Zhao Qianqiu, surpreso, entendeu as intenções do jovem. A presença de era em um penhasco fazia toda a diferença. Wan Shong já explorara a área e confirmara que o penhasco estava na sombra, permitindo que muita era crescesse, cobrindo de cima a baixo. Atualmente, dezenas de arqueiros estavam mirando no pico. O caminho mais curto para descer seria pela era e, mais importante, seria o menos visível. Mas isso não é suficiente. Mesmo com a era, minha mobilidade ao descer seria limitada. Eu não conseguiria evitar suas flechas se me notassem. Zhao Qianqiu ponderou seriamente, um momento depois, respondeu. Wan Shong riu e revelou seu plano completo. Seu plano é viável. Vale a pena tentar. Depois de ouvir, Zhao Qianqiu ficou agitado. Embora o plano soasse arriscado, era bem estruturado. Dava para ver que Wan Shong não o propusera por capricho, ele considerará todos os aspectos antes. Mais importante, essa era a única maneira de quebrar o cerco.
Sem eliminar os arqueiros, seria impossível reverter a situação. Nisso, Zhao Qianqiu concordava com Wan Shong. Uma chama brilhante surgiu a alguma distância. Depois, uma segunda apareceu. As duas fogueiras dançavam, lançando sombras ainda mais profundas ao redor. Ao mesmo tempo, as chamas ofuscantes bloqueavam a visão dos arqueiros em duas direções. Logo depois, várias pedras enormes foram roladas para fora do penhasco. Flechas de presa de lobo choveram em resposta. Em seguida, um monte de cadáveres de lobos foi jogado. Outra chuva de flechas respondeu. Depois, uma terceira isca, uma quarta. Após várias ondas, os arqueiros pareceram perceber que algo estava errado e pararam de reagir com tanta força. Instrutor Zhao, está na hora. Ao descer, mantenha seus membros bem recolhidos. Deixe-se cair livremente por um tempo antes de usar a superfície rochosa para desacelerar. Enquanto você desce, vou soltar mais pedras para confundir os inimigos. Se usarmos isso bem, deve ser o suficiente para levá-lo à base. Além disso, haverá alguns cavalos de guerra assustados lá embaixo. Ao chegar, escolha um e espante os outros. Isso ajudará a alcançar os arqueiros rapidamente. Alguns recrutas haviam notado os cavalos e relatado, então Wan Shong os integrou ao plano. A era no penhasco e os cavalos na base. Se Zhao Qianqiu jogasse bem suas cartas, isso poderia virar o jogo. Entendo. Zhao Qianqiu acenou. Sob a cobertura das chamas, enquanto Wan Shong dirigia o grupo a jogar mais cadáveres, Zhao Qianqiu misturou-se a eles e deslizou para a escuridão, desaparecendo em silêncio. Instrutor Zhao, cuidado. Você é a chave para superarmos essa crise. Olhando para onde Zhao Qianqiu desaparecera, Wan Shong logo se recompôs. Agora não era hora de se preocupar. Muita gente se aglomerara no centro dos edifícios, tornando-se um alvo óbvio. Se uma chuva de flechas de trajetória alta caísse ali, sofreriam baixas pesadas. Wan Shong sabia que congregar em um só lugar era imprudente. Agora, vamos para o segundo local. Empunhando sua espada, Wan Shong apontou para o segundo local estratégico no pico do Tigre Branco. Todos ficaram pasmos ao ver para onde ele apontava. Era a estátua gigante do Tigre Branco no topo da montanha. Para Wan Shong, aquele local era uma barreira natural contra os disparos altos dos arqueiros. Se empilhasse cadáveres de lobos como paredes, poderia se tornar o terceiro forte no pico e um ponto estratégico elevado. O grupo moveu-se rapidamente, em pouco tempo, conquistou o segundo local. Com a experiência anterior, foram mais eficientes desta vez. Em alguns momentos, as defesas estavam quase prontas. Logo, o segundo forte estaria completo. Enquanto isso, Wan Shong reunirá mais 30 guardas e instrutores espalhados pela região. Agora, eles já formavam uma força poderosa. Assim que os guardas do exército imperial tivessem a chance de se reagrupar em segurança, o ímpeto continuaria a crescer como uma bola de neve. Wan Shong não precisava se preocupar tanto agora. Ele apontou o terceiro local a ser ocupado, mas não foi pessoalmente. Em vez disso, sentou-se em posição de lótus sob a estátua do Tigre Branco. Preciso me preparar. Logo, terei que agir. Sua mente estava agitada. Ele já revirara o pico e confirmara que Yao e os outros não estavam lá. Ei Yao, espero que você consiga aguentar. Wan Shong pegou as duas pílulas que o Imperador Sábio lhe dera na prisão imperial. Inicialmente, ele as usaria apenas após dominar a técnica dos 6 braços. Mas, dadas as circunstâncias, isso seria um luxo agora. Wan Shong engoliu as duas pílulas. Imediatamente, uma imensa energia medicinal explodiu em seu corpo. Seu rosto avermelhou, e seu corpo ficou incandescente. Logo, uma névoa branca o envolveu. A energia das pílulas, forjadas pelos melhores alquimistas do palácio, inundou seus meridianos. Wan Shong guiou a energia para os meridianos e pontos de acupuntura em seus braços. Sob o poder avassalador da energia medicinal, inúmeros meridianos e pontos selados foram abertos. Em apenas alguns momentos, Wan Shong alcançou um progresso que, normalmente, levaria meses de trabalho duro. Que energia medicinal concentrada! São realmente pílulas do palácio. Wan Shong continuou a dirigir sua energia originária junto com a energia medicinal. Após um tempo desconhecido, seu corpo estremeceu. O último ponto de acupuntura necessário para a técnica dos 6 braços foi aberto. Ao mesmo tempo, gritos de alegria soaram à distância. Os instrutores e guardas que Wan Shong reunirá conquistaram o terceiro local estratégico. Finalmente, seu plano estava chegando ao estágio final. O som metálico de uma espada ecoou. Sob a enorme estátua do Tigre Branco no pico da montanha, Wan Shong brandiu sua espada e executou seu golpe contínuo de um único caractere. Seus 2 braços pareciam se multiplicar em 4, depois em 6. Um uivo agonizante ressoou, e os 6 lobos turcos que cercavam Wan Shong caíram mortos no chão.
Levarando ao máximo o potencial de seu golpe, o Anshong dançou entre as matilhas, deixando um rastro de cadáveres. Cada vez que sua espada Wat se erguia, 6 lobos tombavam. Em pouco tempo, um rio de sangue se formou ao seu redor. O pico da montanha, antes apinhado, repentinamente se esvaziou. Em termos de eficiência, o Anshong era ainda mais formidável que Zhao Jinjiang, Zuan Zhenping e os outros juntos. Esse era o poder da técnica dos 6 braços combinada com o golpe contínuo de um único caractere. Enquanto o Anshong lutava, um som penetrante cortou o céu. Nas profundezas da escuridão, uma flecha de presa de lobo grossa e giratória rasgou o éter, direcionada a ele. Cuidado! A voz ansiosa de Shen Buran veio do quarto destruído. No piscar de olhos, o Anshong virou a cabeça e viu Shen Buran espiando pelo buraco na parede. Ao mesmo tempo, rápida como um raio, a flecha caiu do céu. Sem tempo para pensar, o Anshong dividiu sua espada Oaves em 6, golpeando repetidamente a flecha que mergulhava em sua direção. Dentro do quarto, ele não conseguirá medir claramente o poder dos arqueiros. Mas agora, enfrentando a flecha diretamente, finalmente entendeu. Quando a espada Oz atingiu a flecha, o Anshong sentiu como se golpeasse uma montanha de aço. Suas mãos ficaram dormentes, e um gosto doce subiu à sua garganta. A espada não conseguiu partir a flecha, em vez disso, a força imensa desta o arremessou para trás. O Anshong escorregou por mais de 10 metros, rolando até cair em uma depressão profunda, escapando por pouco da morte. Foi por pouco. Seu coração batia freneticamente. Essa foi sua primeira confrontação direta com arqueiros mestres nesta vida, e ele percebeu que a razão de não ter cortado a flecha não era sua resistência, mas a energia originária infundida nela, muito maior que a sua. Arqueiros mestres imbuem sua energia originária nas flechas, tornando-as impossíveis de cortar por um homem comum. No momento em que o Anshong caía na depressão, de longe, do quarto de Shen Buran, uma chuva de flechas foi lançada na direção de onde o ataque veio. Zhou Huang agira no momento crucial. O silêncio tomou conta. Não havia evidências, mas o Anshong sabia instintivamente que outro arqueiro inimigo caíra. Porém, logo após Zhou Huang atacar, inúmeras flechas encheram o céu, cobrindo a área onde ele e Shen Buran estavam. Esta é uma boa chance. Aproveitando que a atenção dos arqueiros estava em Zhou Huang e Shen Buran, o Anshong pulou da depressão. Assim que saiu, usou sua espada para lançar painéis de madeira ao ar. Uma flecha esmagou os painéis em pó. Usando o impulso, o Anshong rolou para dentro de um dos edifícios. Dentro, pilhas de cadáveres de lobos serviam como barricadas. Seguro. Ajoelhado, o Anshong olhou para fora e suspirou aliviado. Apesar de todos os preparativos, o pico do tigre branco ainda estava cheio de perigos. Só posso esperar que Zhao Qianqiu e Zhou Huang trabalhem juntos para nos livrar da ameaça dos arqueiros. Olhando para a porta, ele refletiu. A maior vantagem de Zhao Qianqiu era que ninguém o notara ainda. Se seguisse o plano de Yuan Shong, escondendo-se sob o ventre do cavalo, poderia cobrir quilômetros de distância rapidamente, alcançando os arqueiros em instantes. E, uma vez perto, ele poderia eliminá-los um por um. Zhao Qianqiu era o instrutor encarregado da arte do comando. Embora escondesse sua verdadeira força, o Anshong sabia que, dada a chance, ele poderia quebrar o cerco. O barulho lá fora contrastava com o silêncio dentro do salão. Enquanto o Anshong refletia, uma sensação estranha subitamente invadiu seu coração. De alguma forma, o ambiente parecia ainda mais silencioso que antes. Por um momento, ele achou que os sons de luta, gritos de agonia e estalidos das chamas haviam desaparecido. O tempo parecia ter parado, trazendo um silêncio absoluto. O que é isso? Franzindo a testa, ele sentiu que algo estava errado. Mas o verdadeiro horror ainda estava por vir. O salão deveria estar completamente escuro, mas uma luz verde fantasmagórica apareceu. Não havia razão para uma luz daquela cor ali. Havia o brilho prateado dos golpes de espada, o vermelho do sangue dos lobos e o laranja das chamas na floresta, mas nada que produzisse um verde. Quando a luz brilhou em seus olhos, o Anshong instintivamente olhou para baixo. Ele finalmente identificou sua origem. A luz vinha de uma extremidade do salão e, passando por Anshong, desaparecia na outra. Olhando mais de perto, ele viu sombras de espinhos entrelaçados dentro dela. Várias lâminas estavam espalhadas entre os espinhos. Halo de espinhos. O Anshong percebeu do que se tratava. Era o halo de um cultivador do verdadeiro reino marcial. À sua esquerda, além da parede, um cultivador desse reino estava se aproximando. Os dois estavam separados por apenas uma parede. O Anshong sentiu um perigo mortal, e seus cabelos se arrepiaram com a aura densa de morte no ar. Ele empurrou o chão com a mão esquerda e saltou na direção oposta ao halo. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. Assim que o Anshong pulou, a parede esquerda explodiu, e o halo de espinhos tornou-se tangível, perfurando o espaço onde eles estiveram um instante antes.
O ar foi rasgado como se 1000 lâminas o cortassem. A força imensa passou perigosamente perto dos pés de Yuan Shong. Se sua reação fosse 1 milésimo de segundo mais lenta, ele teria sido dilacerado. Garoto, seus reflexos não são ruins. Uma voz profunda e selvagem ecoou. Não era a língua das planícies centrais, mas o idioma Goguryeo. 3 sabres longos espetaram-se como serpentes traiçoeiras. Com poder suficiente para rasgar o céu, eles atacaram Yuan Shong furiosamente. Com quase nenhum tempo para reagir, Yuan Shong só conseguiu inclinar sua espada Otis para enfrentar os 3 sabres. Forte! Um nevoeiro de sangue jorrou de seu braço. A força do Goguryeo lembrava a de feras primitivas, rompendo os capilares em seu braço. Yuan Shong foi arremessado para trás, quebrando a parede e caindo pesadamente em um beco atrás do edifício. Jovem mestre! A voz ansiosa de Zhao Jindian surgiu. Junto dele, estavam mais de uma dúzia de guardas e instrutores. Era o segundo forte que Yuan Shong estabelecera. Enquanto Yuan Shong era arremessado, o especialista Goguryeo apareceu no salão. Seu corpo era musculoso, e seus cabelos, desgrenhados. As 3 armas em suas mãos confirmavam sua identidade. Mas o que mais impressionava eram seus olhos profundos e selvagens, cheios de ambição e vontade de lutar, como os de um lobo. Que arma é essa? Para ser tão formidável! O Goguryeo não atacou imediatamente. Segurava um sabre em cada mão e um terceiro sob o braço direito. Poucos nas planícies centrais lutavam assim. No entanto, as pontas de suas 3 armas estavam quebradas e cortadas pela espada Odd de Yuan Shong. O Goguryeo jogou as armas no chão e sacou outras 3 de suas bainhas. Carregar 6 sabres para uma batalha, só os Goguryos fariam isso. Muitas vezes, isso pegava os especialistas das planícies centrais desprevenidos. Ignorem o garoto por agora. Derrubem as paredes, matem os guardas do exército imperial e eliminem aquele arqueiro mestre. Removam todos os obstáculos e principalmente, não deixem nenhum recruta respirando. O Goguryeo ordenou. O halo de espinhos verde brilhou novamente, e o ar dentro de dezenas de Zan assobiou agudamente. Ao mesmo tempo, ele ergueu seus 3 sabres e criou uma tempestade mortal de energia de lâmina, mirando na multidão além da parede. Atrás dele, mais de uma dúzia de guerreiros Goguryos avançou. Tinham o mesmo olhar selvagem e ambicioso de seu líder, e também empunhavam 2 ou 3 armas cada. Matem-nos! Um rugido abalou o céu. Os Goguryos avançaram em direção à multidão. Ao mesmo tempo, os rostos dos guardas instrutores ficaram frios como gelo, e eles prepararam suas armas para uma batalha brutal. A atmosfera tensa no segundo forte atingiu seu pico. Foi como se um vulcão contido de repente entrasse em erupção. Uma enorme batalha estourou entre os elites Goguryos e os guardas instrutores do exército imperial. Sabres e espadas se cruzaram, e as faíscas de seus confrontos iluminaram a escuridão. O halo de espinhos verde devastou a área, derrubando as paredes do edifício como se fossem de papel. Empunhando múltiplas armas cada, a dúzia de guerreiros Goguryos criou uma tempestade impressionante de energia de lâmina, exibindo uma força equivalente a mais que o dobro de seu número. Em um instante, os guardas instrutores foram forçados a recuar. Os lobos uivaram e avançaram pelo caminho que os Goguryos abriram à força. Juntos, eles investiram contra o grupo atrás do edifício. Gritos de choque ecoaram enquanto a situação descia ao caos. Entrem em formação! Ignorem os guerreiros Goguryos e eliminem os lobos primeiro. Não os deixem chegar perto dos guardas e instrutores. Uma voz trovejou no céu noturno, restaurando a compostura de todos. Sentado no chão, Yuan Shong segurava o peito enquanto sangue fresco escorria de sua boca. Aquele guerreiro Goguryeo era simplesmente forte demais. Se não fosse sua reação rápida, ele já estaria morto. Mesmo assim, ainda sofreu ferimentos significativos no choque anterior, e seu corpo parecia ter sido arrancado em pedaços. No entanto, antes que pudesse se recuperar, um perigo tremendo o envolveu novamente. A aura da morte que parecia pressioná-lo fez seus pelos se arrepiarem. Os Goguryos não faltavam em estrategistas astutos. Em pouco tempo, já haviam analisado a situação e criado um contra-ataque. No pico do Tigre Branco, Yuan Shong criará 3 fortes, e o mais importante era o que protegia Shenburan e Zhouhuang, exatamente onde ele estava agora. Se esse forte fosse destruído, os 2 ficariam sem cobertura. Estariam condenados se enfrentassem os Goguryos em combate corpo a corpo. Sem a proteção de Zhouhuang, nada no pico ameaçaria os arqueiros mestres. Nesse caso, não importava quantas pessoas estivessem no pico, só restava um destino, a morte. Se o inimigo tivesse sucesso, todo o esforço anterior de Yuan Shong seria em vão. Um brilho frio cortou a escuridão, mirando uma matilha de lobos. 6 lobos foram partidos ao meio, caindo mortos. Usando o golpe contínuo de um único caractere, Yuan Shong não parou. Ele saltou de uma matilha para outra, e onde quer que fosse, lobos caíam. Matem-nos!
Ao mesmo tempo, os outros recrutas também se recuperaram. Seguindo a formação ensinada, retomaram suas posições e começaram a abater os lobos ao redor. Com o apoio dos recrutas, o grupo conseguiu resistir ao ataque dos Goguryus por enquanto. Garoto, você está procurando a morte. Notando a mudança clara na situação, um guerreiro Goguryu ergueu seu sabre e cortou a escuridão, mirando diretamente em Wanchong. Aquele golpe carregava uma força imensa. Se atingisse, mesmo que o Wanchong sobrevivesse, ficaria gravemente ferido. Golpe contínuo de um único caractere. Mas antes que o sabre do inimigo caísse, o Wanchong rolou para trás e recuou. Você escapou rápido. O Goguryu recuperou sua lâmina e voltou a enfrentar os guardas instrutores. Esses caras são fortes demais. O vento frenético soprou atrás do beco. Ajoelhado, ofegante, o Wanchong observou a cena atentamente. Qual é a situação no lado do instrutor Shu? Sem se virar, ele perguntou. Eles não podem enviar reforços. Os Goguryus também os estão atacando. Embora sejam menos Goguryus lá, eles parecem enfrentar mais lobos. Um recruta chamado Shuki respondeu. Ele não era de uma família prestigiosa, mas era corajoso e decisivo. Durante o caos no pico, foi um dos poucos que se ofereceu para ajudar. Quando o Wanchong liderou o grupo para limpar o segundo local estratégico, deixou os recrutas sob o comando de Shuki. Na época, combinaram que, se algo acontecesse, os fortes se apoiariam mutuamente. A primeira ideia de Wanchong ao ver os Goguryus foi pedir reforços, mas, pelo visto, os outros também estavam ocupados. Se o segundo forte estava sob ataque, sem dúvida, o terceiro também estaria. O inimigo cortara todas as possibilidades de reviravolta. Enquanto Wanchong refletia, uma mudança abrupta ocorreu. Um guarda do exército imperial ensanguentado foi erguido no ar. Então, um sabre Goguryu voou e espetou seu peito esquerdo, perfurando seu coração e prendendo na parede. Naquele instante, todos os rostos se contorceram de choque. Os Goguryus eram muito mais fortes do que esperavam. A batalha mal começara, e um guarda já morrera. Não havia muitos guardas e instrutores no campo de treinamento. A morte de qualquer um causaria uma queda significativa em seu poder de combate. Todos sentiram como se uma guilhotina estivesse pendurada sobre suas cabeças. Shuki, ouça-me. O Wanchong chamou Shuki e sussurrou em seu ouvido. Wanchong, você tem certeza? Ao ouvir as palavras de Wanchong, Shuki ficou chocado. Seu rosto empalideceu visivelmente. Não há outro jeito. Não conseguiremos segurar por muito tempo aqui. Se mais Goguryus vierem, não teremos chance. O Wanchong afirmou. Shuki ainda hesitou, mas, no final, não disse nada. Reunindo um grupo, ele partiu. O vento da montanha rugia. Iluminando a escuridão, estavam as faíscas das chamas e os brilhos verdes assustadores dos múltiplos halos de espinhos. Alguns vinham dos instrutores e guardas, mas eram ofuscados pelos dos inimigos. Nesse ponto, ninguém estava ileso. Não seguraremos por muito tempo. Em no máximo 15 minutos, o forte inteiro desmoronará. Preciso reverter a situação. Embora seu cultivo fosse baixo, o Wanchong ainda tinha o discernimento e as experiências de sua vida passada. Sabia que, se não agisse, todos morreriam. Seu olhar varreu o campo de batalha e logo se fixou no líder dos Goguryus, o homem que o atacara no edifício. O halo de espinhos ao seu redor era excepcionalmente claro. Os 3 sabres em suas mãos eram elusivos e difíceis de rastrear, e, sob a amplificação do halo, ele parecia uma catástrofe ambulante. Sozinho, ele suprimia 3 guardas instrutores do exército imperial. Em toda a batalha, ele tinha o poder destrutivo mais forte. Gao Feng, leve um grupo para atacar seu ombro e axila esquerdos usando a formação. O Wanchong apontou para o líder Goguryu e ordenou. Entendido. Uma resposta clara ecoou. Nieyan, leve outro grupo para atacar seu lado direito. Mirem na virilha e nas pernas. O Wanchong continuou. Entendido. Um jovem de 17 ou 18 anos com olhos determinados respondeu com seu grupo. Todos, ajam quando eu der o sinal. O Wanchong ergueu uma mão, olhando fixamente para frente. Escola dos 3 sabres e Escola dos 2 sabres, essas eram as artes marciais nacionais de Goguryu, amplamente praticadas lá. Normalmente, a mão dominante tem mais força e flexibilidade que a outra. Mas esse conceito não se aplicava a essas escolas. Ambas as mãos eram igualmente flexíveis e fortes, fazendo os inimigos sentirem como se enfrentassem 2 ou até 3 pessoas. Embora o conceito fosse simples, era incrivelmente poderoso. Mas, mesmo sendo fortes, tinham falhas. Sem se mover, o Wanchong observou o líder Goguryu fixamente. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. O tempo passou, mas ele não deu o sinal.
Finalmente, quando os 3 guardas instrutores enfrentando Goguryeo estavam no limite, e o líder, deliciado com a vitória iminente, golpeou amplamente para encurralá-los, o Anshong agiu. Agora! Sua mão direita cortou o ar bruscamente. Sem hesitar, os recrutas liderados por Gao Feng e Nie Yan avançaram. Como águias mergulhando para pegar uma presa, eles investiram contra o líder Goguryeo. Bum! O rosto do Goguryeo se contorceu. Naquele momento, uma luz brilhou, e o Halo de espinhos se tornou uma tempestade verde, repelindo o ataque. As armas de Gao Feng, Nie Yan e os outros atingiram o Halo, mas só ouviram o ressoar do metal. Era como se o Halo de espinhos fosse feito do metal mais resistente. Halo da lâmina afiada, um dos halos do verdadeiro reino marcial. Essa era uma das forças mais misteriosas do mundo. Aqueles com esse Halo tinham uma energia originária de natureza incomparavelmente afiada. As armas de todos só aguentaram por um instante antes de serem partidas ao meio pelo Halo de espinhos do líder Goguryeo. Os rostos de todos empalideceram instantaneamente. Vocês podem morrer agora! A voz furiosa do Goguryeo trovejou. Este é o momento! Quando Goguryeo ergueu seus 3 sabres para contra-atacar, o Anshong, que estivera ajoelhado o tempo todo, avançou subitamente. Golpe contínuo de um único caractere. Instantaneamente, o Anshong apareceu diante do líder Goguryeo. Usando a brecha criada pelo grupo, rápido como um raio, sua espada Odds espetou a abertura entre os 3 sabres do inimigo. Sangue jorrou no ar enquanto a lâmina penetrava profundamente no corpo do líder Goguryeo. Então, sem hesitar, o Anshong puxou a espada para trás. Como isso é possível? Instantaneamente, a tempestade de energia de lâmina que estava prestes a explodir parou. O líder Goguryeo olhou para o Anshong com puro choque. Ele não conseguia acreditar que o Anshong perfurara suas defesas e o esfaqueara. Fim dos capítulos do 211 ao 213. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!